Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste segundo domingo da Quaresma, nós somos preparados por esta liturgia da palavra para compreendermos o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Vocês podem observar que as duas primeiras leituras falam de sacrifício. A primeira leitura fala do sacrifício de Isaque, o filho de Abraão, sacrifício que não se concretizou. Foi uma prova em que Abraão, enfrentou e mostrou a sua fidelidade, a sua obediência e recebeu a bênção abundante de Deus para a sua descendência. Deus pôs Abraão à prova, diz o texto do livro do Gênesis. Abraão, e ele respondeu: aqui estou. Daqui a pouco nós vamos chamar esses catecúmenos, crianças e adultos, que hoje oficialmente nós apresentamos à comunidade e declaramos eleitos para os sacramentos da iniciação cristã. E ao serem chamados, vocês, catecúmenos, vão responder como Abraão: aqui estou, ou eis-me aqui. Já dizem isso com a presença, dirão também com suas palavras e com seus gestos. E Deus disse então a Abraão: toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto sobre um monte que eu te indicar. Isaque é o filho da promessa. Abraão não tinha filho com Sara. Isaque foi um dom de Deus. Para nós é difícil compreender, mas o sacrifício naquele tempo e também em muitas outras religiões, o sacrifício tinha um sentido altamente nobre. Algo que era separado para o sacrifício significava algo que era consagrado a Deus. Sacrificar alguma coisa era honrar o que era sacrificado. É uma outra mentalidade. É claro que na religião bíblica o sacrifício humano foi rejeitado, com esse episódio emblemático de Abraão que nós estamos aqui ouvindo. E isso marcou a história do povo de Israel. Outros povos tinham sacrifícios humanos. Às vezes sacrificavam o primogênito. Não é porque tinha ódio ao primogênito, achava-se que estava oferecendo a Deus o que tinha de melhor. E às vezes o próprio que ia ser sacrificado, quando ele tinha consciência disso, ele se sentia inclusive enaltecido de ser oferecido para ficar junto de Deus. Às vezes nós julgamos precipitadamente a mentalidade religiosa de outros povos indígenas, outras culturas, só com os nossos critérios. Evidente que eu não estou justificando o sacrifício humano. Essa não é a perspectiva cristã, nem bíblica, mesmo do Antigo Testamento, mas só para a gente entender um pouco. Então Abraão não estava fazendo, digamos assim, um crime. Ele estava fazendo um ato eminentemente religioso, segundo a mentalidade daquele tempo. Mas muito corajoso, porque oferecia o seu filho único, o filho da promessa. Esse texto daria meditação suficiente, mas eu não posso ficar nele, porque o sacrifício de Isaque evoca o próprio sacrifício do Cristo. Assim como ele vai para um monte, o monte é lugar do encontro com Deus. O Cristo vai subir o monte do Calvário. Deus não permitiu que Abraão sacrificasse o seu filho. Quando Abraão estava ali pronto, não vou comentar passo por passo, porque o próprio caminhar e o diálogo de Isaque com Abraão é muito bonito e muito significativo para nós. Mas Deus vai dizer, gritou do céu: Abraão, Abraão. Mais uma vez ele respondeu: aqui estou, como vocês catecúmenos, adultos e crianças responderão. E o anjo lhe disse: não estendas a mão contra o teu filho e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Vai ser oferecido um carneiro, figura também do Cristo, assim como Isaque era a figura do Cristo, preso num espinheiro pelos chifres
que Abraão viu, né? Então ofereceu como holocausto no lugar do filho esse carneiro. Só uma pergunta de Isaac que deve ter ferido o coração de Abraão. Pai, só de falar pai, né, naquela situação. Mas ele falou, escuta aqui está a lenha, né? Tudo que nós precisamos para o sacrifício. Mas cadê o animal, a oferta? E Abraão, que tinha a faca, respondeu, Deus providenciará, como Deus providenciou. Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo, não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos e por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Nós somos filhos de Abraão. Não só nós cristãos, não só católicos, todos os cristãos somos filhos de Abraão. Mas os judeus são filhos de Abraão, os muçulmanos são filhos de Abraão. Todas essas grandes religiões monoteístas são descendentes de Abraão. Tem razão o Papa Francisco em todo esse esforço de diálogo, e vamos rezar por ele especialmente, que nessa semana vai fazer uma viagem apostólica muito importante, muito desafiadora, inédita. Ele vai a um lugar onde São João Paulo II quis ir e não pôde ir. São João Paulo II que visitou quase o mundo inteiro, né? Ele quis ir no ano 2000, na região de Abraão, de onde Abraão saiu, de Ur, na Mesopotâmia, no Iraque atual. O Papa Francisco vai ao Iraque no próximo dia 5 de março. Viagem perigosa. Rezemos por ele e pelos bons frutos dessa viagem. Vai visitar Ur, né, lugar de onde saiu Abraão. São João Paulo II quis fazer isso no ano 2000, em que estávamos celebrando os 2000 anos, justamente do mistério da encarnação. Na segunda leitura, Paulo, carta aos Romanos, pequeno trecho só, vai ter essa palavra tão bonita desse capítulo 8, que é a vida cristã no Espírito. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será contra nós? Se ele não poupou o seu próprio filho, veja, Isaac foi poupado, o filho de Abraão foi poupado, mas Deus não poupou o seu filho Jesus, ele foi oferecido em sacrifício. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitas vezes nós pensamos muito na figura da pessoa que é sacrificada. Aparentemente, na primeira leitura, pode parecer que Isaac é o personagem principal. Não é, é Abraão. É Abraão que está oferecendo. Na segunda leitura, nós costumamos pensar muito no sacrifício do Cristo. Sim, e vamos refletir muito sobre ele nessa quaresma e na Semana Santa. Mas aqui está chamando a atenção para um aspecto, o sacrifício do Pai. O Pai está com o coração sangrando, mas o Pai tem um amor imenso à humanidade. O não poupar o seu filho não é punir o seu filho, é querer a salvação de toda a humanidade e não destruir essa humanidade que rejeita o seu filho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele? Estão vendo como que a gente não pode desanimar da nossa salvação e da salvação de ninguém? Porque Deus que entregou o seu Filho Jesus, como é que Ele entregou por nós? Estão vendo? É isso que é o batismo, queridos catecúmenos, padrinhos, catequistas, instrutores, comunidade. Nos associa ao mistério pascal do Cristo, morte e ressurreição, né? Entrar nesse amor de Deus. Quem acusará os escolhidos de Deus? O batizado é aquele que é escolhido de Deus. Queridos catecúmenos, vocês são eleitos hoje, escolhidos de Deus. Quando o celebrante disser em nome da igreja que vocês foram eleitos, não é uma palavra só do celebrante, é a palavra da igreja de Jesus Cristo. Vocês foram eleitos por Deus, vocês foram chamados por Deus para receberem o sacramento da iniciação cristã e fazerem parte da comunidade dos discípulos missionários de Jesus Cristo. Comunidade de fé, de esperança, de caridade. Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara justos, é o que Ele faz no batismo. Quem condenará? Jesus Cristo que morreu
mais ainda que ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós? Então, nós temos Jesus como advogado e temos o Pai que nos ama. No Evangelho, nós vemos como Jesus chama os 3 discípulos aqui privilegiados para subir o monte com Ele. Ele vai subir um outro monte, o da paixão, mas agora ele leva para o Monte Tabor. Marcos descreve com cores vivíssimas, Mateus também vai falar, Lucas também, mas Marcos tem sua peculiaridade. Levou-os sozinhos a um lugar à parte, uma alta montanha, lugar de encontro com Deus. Nós podemos pensar hoje nessa dimensão da nossa vida contemplativa. Nós estamos na Quaresma, eu fiz essa pergunta no ato penitencial: que espaço nós temos dado à oração na nossa vida? Como é que eu vou ser uma pessoa solidária se eu não sou uma pessoa solitária na oração, no contato com Deus? Às vezes nós precisamos ser solitários para sermos solidários. Jesus foi esse que deu toda a vida por nós, porque ele teve uma profunda intimidade com o Pai, porque ele passava longos momentos de oração no deserto, nas noites. Jesus estava sempre à escuta, na intimidade. Ele leva os seus discípulos e quer levar todos nós que estamos vivendo a Quaresma ao monte da oração, ao monte do encontro com Deus. Ali ele se transfigurou diante deles. Jesus mostrou a sua glória. Aí nós vamos perceber a luz desse mistério que no Rosário, nós estamos aqui numa igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, são os mistérios luminosos. São João Paulo II introduziu no Rosário. E o 4º mistério luminoso é a transfiguração do Senhor. Por que é luminoso? Porque ilumina a nossa fé, ilumina a nossa compreensão da paixão e da ressurreição. A ressurreição não é só a exaltação do Cristo, do homem Jesus que foi fiel a Deus e por isso recebeu um prêmio, mas é um retorno à glória que ele tinha desde toda a eternidade junto de Deus. Ele não é um simples homem, mas é o Filho de Deus que se fez um de nós. A transfiguração é justamente a iluminação desse mistério do Cristo, e vai permitir aos apóstolos, às comunidades cristãs primitivas, que depois leiam com profundidade o mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Ele se transfigurou e apareceram Moisés e Elias representando todo o Antigo Testamento, tudo que foi dito a respeito deles, a lei e os profetas, a lei representada por Moisés e Elias representando os profetas, e conversavam com Jesus. Aqui não é dito o que eles conversavam. Lucas explicita sobre os acontecimentos que ele iria enfrentar, a sua paixão em Jerusalém, porque esses profetas e a lei preparam para o advento desse Messias que dá a vida, o servo sofredor. Então Pedro toma a palavra e quer fazer as tendas, o local do encontro com Deus, mas não sabe o que está dizendo, e é uma voz do Pai se faz ouvir. Aqui estão todos os elementos, eu não estou comentando por causa do tempo, a nuvem, que simboliza também o Espírito Santo. Da nuvem saiu uma voz, a nuvem que acompanhou o povo no deserto, durante o dia, para que o sol não castigasse o povo. À noite tinha um aspecto luminoso, figura do Espírito. Aí vem uma voz da nuvem, lugar do encontro com Deus. Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. É o grande recado deste Evangelho. Nós somos ouvintes da palavra. Vocês, catecúmenos que serão batizados, nós todos somos chamados a ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. E depois, de repente, eles não viram mais nada, somente Jesus com eles. Jesus é a palavra, é o Filho amado, é quem nós devemos escutar. É o conjunto da vida de Jesus que passou entre nós fazendo bem e que tem o seu ponto culminante na sua entrega amorosa, na paixão e morte de cruz, e vitoriosa na ressurreição, que nós reconhecemos a manifestação de Deus. Que essa transfiguração que Jesus ofereceu uma graça aos seus discípulos daquele tempo e a nós hoje, pela fé, ela nos estimule a caminhar neste mundo iluminados pelo mistério pascal do Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.